Então, voltando, pessoal, ao nosso estudo para o concurso público do TJSP. Mais uma vez eu estou aqui com o edital aberto. O edital é o mapa, né, que a gente tem que usar para estudar para a prova. Aí eu sempre volto lá para o anexo onde eu tenho o conteúdo programático da prova. E a primeira sensação, acho que quando a gente começa a estudar, é achar que não sabe de nada. Depois é achar que é coisa demais para ver. Mesmo que eu saiba alguma coisa, que eu tenha sido uma boa aluna na escola em português e matemática, eu nunca vi direito, por exemplo. E eu acho que eu nunca vou conseguir saber de tanta coisa, né? No fim, estudar é igual andar de bicicleta, é igual aprender jogar videogame, é igual aprender qualquer coisa. Você consegue fazer através da repetição e com o passar do tempo. Então, ninguém ganha um videogame novo do nada e começa a ser campeão no jogo, ou pega a bicicleta pela primeira vez e sai empinando, né? Primeiro a gente aprende a pedalar, aprende a jogar. E a gente tem que aprender a estudar. Estudar é ver o conteúdo, é traduzir as palavras que a gente não conhece, é rever, né? Rever o conteúdo muitas vezes e aí ele vai se tornando algo óbvio dentro da nossa cabeça, né? Hoje, então, por exemplo, lógico, tem um monte de vídeo no YouTube ensinando como estudar, né? Você tem que fazer um ciclo de estudos, você tem que colocar uma ou duas matérias por dia, estudar todos os dias, tantas horas. Mas, como a gente trabalha e muitos ainda estudam à noite, o tempo é curto, né? Então, quando a gente consegue parar para estudar, a gente vai revezando essas matérias que a gente tem mais dificuldade ou ainda não conhece. Hoje, por exemplo, acho interessante a gente ver um pouquinho de direito constitucional, aonde que ele vai estar, né? Na nossa Constituição Federal. Então, se eu entro lá no Google, eu digito CF, dou um Enter, já aparece aqui a Constituição do Planalto. O site do Planalto sempre tem a lei atualizada. Então, tá aqui, ó, a Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Essa é a nossa lei maior do país, né? Todas as outras leis se baseiam no conteúdo dessa lei aqui. E aí a gente não vai perder tempo, né? Porque a gente não tem tempo a perder, né? Então a gente vai direto para o que pede o seu edital. O título 2, a gente dá um Ctrl F aqui. Título 2. Tá aqui, ó, dos direitos e garantias fundamentais. Eles querem que a gente estude o capítulo 1, 2 e 3 desse título 2. E a gente vai ver o capítulo 1 do artigo 5º, que é bem grandão, mas é um dos mais importantes. Capítulo 2 e capítulo 3, fala da nacionalidade, vai até o artigo 13. Então é do artigo 5º ao artigo 13. Então vamos voltar lá e começar a leitura, né? O título 1 vai falar dos direitos e garantias fundamentais. O capítulo 1 fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º da Constituição me fala que todos são iguais perante a lei e sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, aqui vão ter muitos termos sobre o que é importante aqui no nosso país, né? Então, é saber que somos todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e também esses direitos, né, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, também é garantido aos estrangeiros que residem aqui, tá bom? Não só aos brasileiros. Então, quais são os termos da nossa Constituição? Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não tiver uma lei falando que isso é proibido, tá? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse inciso 4 aqui
fala que você pode falar o que você pensa. É livre a manifestação do pensamento. Você pode falar o que você quiser. Mas é vedado o anonimato. Você tem que botar a cara para o jogo. Se você tem uma opinião muito forte, muito polêmica, você quer falar, você só não pode falar de forma anônima. Vedado a gente viu já que é proibido, né? Então não pode se manifestar de forma anônima. Por quê? Porque se você estiver cometendo algum crime, e depois a gente vai estudar lá no Código Penal, né? Algum crime, alguma ofensa. Aqui também na Constituição existem alguns crimes, por exemplo, o racismo, que aqui na Constituição fala que é crime inafiançável, né? Então, se você estiver cometendo algum crime, precisam identificar quem foi que falou aquilo para pagar, né? Pelo que fez. Então, você pode sim falar o que você quiser, mas você não pode ficar no anônimo, no anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, assim como é livre a manifestação do pensamento, se alguém se manifesta de forma a, a ofender ou a agredir outra pessoa, essa outra pessoa tem o direito de resposta. E ela pode responder de forma proporcional ao agravo, ao dano que ela foi vítima. E, além disso, essa pessoa vítima, né, pode ser indenizada por dano material, moral ou dano à imagem dela, tá bom? Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, é livre no Brasil a liberdade de crença e de consciência. Você pode cultuar a religião que você quiser aqui, tá? Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, entidades de internação coletiva, as prisões, por exemplo, pode sim ter lá uma assistência religiosa, ter culto dentro das cadeias, essas coisas, né? Isso pode. E quando o texto da lei fala nos termos da lei, quer dizer que vai existir uma outra lei para regulamentar como que isso vai poder ser feito, tá? Então, assim, você quer lá fazer um culto numa penitenciária, você vai ter que descobrir qual que é a lei, né? Ou quais são as regras que você tem que seguir para poder fazer isso lá, tá? Então, sempre que fala nos termos da lei é porque existe uma outra lei que vai descrever como que você vai fazer essa conduta de forma certa, tá? Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, se a sua religião não permite que você, por exemplo, atire, né, e você tem que se alistar ao exército, você vai lá e vai se alistar e vai explicar, olha, não posso atirar porque a minha religião não permite, e aí o que, que eles vão fazer? Vão te dar uma prestação alternativa, tá bom, você vai ficar no exército, mas em vez de dar tiro, você fica no administrativo. Mas, tudo bem. Isso é só um exemplo bobo que eu dei, né? Mas ninguém é privado dos direitos por motivo de religião, filosofia ou política. Que você é de direita, você é de esquerda, você não pode frequentar aqui, você não pode ter acesso a isso. Todo mundo pode ter acesso, tá? Se é o direito de um, é o direito de todos. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, é quase igual o 4 ali, né? É livre a manifestação do pensamento e aqui também é livre a expressão de atividade cultural, artística. Então, você quer cantar, canta, você pode dançar, você pode contar história. Então, você não precisa pedir licença para isso, para chegar numa praça pública e contar uma história, fazer uma roda, sei lá, de stand-up comedy, né? Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação.
Quer dizer que se a minha intimidade, a minha vida privada, a minha honra ou a minha imagem for violada, eu tenho direito a processar quem violou e pedir uma indenização por dano moral ou material, tá? Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda, né, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse inciso costuma cair bastante em prova porque é um monte de coisa numa frase só, né? Qual é a regra? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ou seja, ninguém pode entrar na minha casa sem a minha permissão. A minha casa é inviolável. Porém, existem exceções. Caso de flagrante delito. Estou aqui torturando uma pessoa e estão ouvindo gritos. Aí podem invadir minha casa para salvar essa pessoa. Em caso de desastre, estou dentro de casa e teve um deslizamento e os bombeiros acharam que eu estava soterrada e arrombaram a minha porta e entraram na minha casa para ver se eu estava bem. Também pode. Para prestar socorro, entra mais ou menos, né, na ideia do desastre. Agora, por determinação judicial, pode, só que só durante o dia. Essa regra aqui, que é pegadinha de concurso, né? Então, a casa inviolável eu posso entrar na casa do outro por determinação judicial? Posso, por exemplo, por uma busca e apreensão. Tá? E ouvi falar que é um sequestrador e tem uma pessoa do porão daquela casa. Tá aqui o mandado de busca, vai lá. Aí a polícia invade a casa para olhar. Só que ela só pode fazer isso durante o dia, tá? Então, o mandado de busca e apreensão por determinação judicial só pode ocorrer durante o dia. Não posso entrar na casa da pessoa à noite com mandado de busca, tá bom? Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, ou seja, nas comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, ninguém pode abrir minha correspondência, meu e-mail, nem acessar o histórico das minhas ligações telefônicas. Não podem fazer isso. É um direito meu ter isso preservado, é inviolável. Mas a exceção é que as comunicações telefônicas, elas podem sim ser violadas, né? Podem pedir o histórico de ligações telefônicas num caso de investigação criminal, por exemplo, tá bom? Isso desde que seja feito por ordem judicial de novo, tá bom? Ordem judicial e na forma da lei. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho. Quero ser cantora? Posso ir lá e ser cantora, e se me pagarem, eu vou viver disso. Né? Posso fazer artesanato e vender na praia? Posso também. Vou lá, faço meu artesanato e vendo para quem quiser comprar, né? Agora, posso ser advogado? Não, não posso sair defendendo as pessoas, ser advogada, porque existem leis que estabelecem que só pode ser advogado quem passar na prova da OAB e quem tiver curso superior de direito, né? Então, assim, existem profissões que é necessário você ter algumas qualificações profissionais específicas, tá bom? Então, é isso que esse inciso quer dizer. Posso ser médico? Não. Você tem que estudar e passar nas provas e ter uma credencial, né, que te permita exercer a profissão. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, todo mundo tem acesso à informação. E você vai ter resguardado o sigilo de quem te deu essa informação, se for necessário ao exercício profissional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair com seus bens. Ou seja, em tempos de paz, se o Brasil não estiver em guerra com ninguém, qualquer pessoa pode entrar aqui no Brasil,
tirar umas férias, vir com seu cachorro, com as suas coisas, passar uma temporada e ir embora, tá bom? Aqui no nosso território, qualquer um pode circular à vontade. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, quero fazer uma manifestação pela despoluição do rio. Ah, vamos se reunir na praça da Matriz? Vamos se reunir. Aí a gente avisa, aguarda, não sei, a prefeitura avisa alguém e fala, olha, sábado, 3 da tarde, a gente vai estar reunido na praça para fazer uma manifestação, tá bom. Aí se vierem fazer uma manifestação a favor dos poluentes do rio, não vai poder ser no mesmo horário que a gente, porque a gente marcou primeiro, tá bom? 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então, eu posso criar uma associação, Associação das Estudantes para Concurso. Só que a gente não pode ter caráter paramilitar. Não pode ser tipo uma Farc, uma facção para derrubar o governo. Não pode se associar para isso, tá? Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, é assim como eu tenho liberdade para me associar, eu posso criar essa associação e existe lei que me diz como que se cria uma cooperativa também, né? Não precisa de autorização para ter uma cooperativa de pessoas que limpam o rio. E ainda é proibida a interferência estatal do funcionamento, ou seja, a prefeitura, o Estado, o governo federal não pode vir interferir na minha cooperativa. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, extinguindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Extinguindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Vamos lá. Não pode dissolver uma associação compulsoriamente. Só se for por decisão judicial. Então, aquele grupo não gostou da minha associação, são contra as nossas ideias, eles não podem vir querer fechar a nossa associação. Eles podem tentar processar a gente, provar que está errado, e aí, por decisão judicial, vai ser dissolvida ou suspende as atividades dessa associação, tá bom? E isso só acontece depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que a decisão judicial se torna definitiva. O trânsito em julgado é tipo o fim do processo. Transitou em julgado, acabou o processo. Aí sim tá valendo. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Olha, criei associação, eu tenho esse direito, só que eu quero que todo mundo que seja meu parente se associe à minha associação. Não posso. Isso é constitucionalmente proibido, tá? Não posso compelir, não posso obrigar ninguém a se associar aonde eu quero, tá bom? 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Então, eu tenho minha associação e a gente tem o advogado da associação, que é alguém que a gente confia aqui, e um dos meus associados está com problema judicial ou mesmo extrajudicial, precisa resolver um negócio, né, judicialmente, aí a gente, a minha entidade, a minha associação pode defender ele judicialmente se ele autorizar expressamente, ou seja, se ele assinar lá uma procuração, um documento dizendo que autoriza, dizendo que a associação tem legitimidade para representar ele, tá bom? 22. É garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade, né? Direito de propriedade de bens móveis, bens imóveis. 23. A propriedade atenderá à sua função social. Função social está relacionada à propriedade imóvel, né? Eu não posso comprar um terreno gigante, uma fazenda gigante e deixar ela parada. Ela tem que ter uma função social, ela tem que estar produzindo, tem que ser pelo menos moradia, essas coisas, tá? 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública
ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, a minha casa, eu posso sofrer desapropriação? Podem tirar a minha casa de mim? Pode, desde que exista uma lei estabelecendo esse procedimento e que tenha uma justificativa, né? Necessidade ou utilidade pública ou interesse social. A minha casa está bem aonde vão construir uma rodovia que vai mudar a vida das pessoas aqui na região. Então, eles vão fazer essa desapropriação, só que vão ter que me indenizar em dinheiro, né, de forma justa e prévia. Antes de me tirar da minha casa, tem que me pagar para sair de lá. E tem casos aqui na Constituição que não precisa de tudo isso, tá? São sempre as exceções. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, assim, existe um perigo público iminente. Tá ali, batendo na porta um perigo. Aí, o que a autoridade vai fazer? Vai requisitar minha casa. Olha, preciso da sua casa aqui para colocar a polícia escondida caso isso aconteça. E aí, só vou ter indenização por esse uso da minha casa se ulterior, ou seja, posteriormente a esse uso, eles tiverem causado algum dano. Então, né, nessa minha propriedade, eles utilizaram lá para proteger de perigo público, mas quebraram o vidro da minha janela. Aí eles vão poder me indenizar depois que eles saírem por esse vidro quebrado, tá? 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, se a família só tem aquela propriedade rural, mora e trabalha lá, ela não pode ser penhorada por causa que a família arrumou uma dívida para plantar milho, por exemplo. 27. Aos autores, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Tá? Então, o autor da música, o autor do vídeo, o autor do filme, do livro, ele tem o direito exclusivo de usar o livro. Eu vou dar uma pausa, porque já está há bastante tempo o vídeo, depois a gente continua do inciso 28, tá?